Esse podcast é feito para entretenimento. A história pode ou não condizer com a realidade. Oi, meus anjos! Eu sou Gustavo Costa e a história de hoje, gente, tá babilônica. Mas antes da história, não deixe de me seguir nas redes sociais, @euGustavoCosta, Costa com 2 T's em todas elas. E lembrando que toda terça-feira tem episódio novo aqui no podcast, às 10 da manhã. E à noite, às 8h30, a gente abre live pra reagir aí aos episódios do Corrida das Blogueiras, 7ª temporada. E também não deixa de me seguir lá no YouTube, porque toda quarta-feira, ao meio-dia, sai os cortes dessa live. Então, fica ligadinho aí em todas as redes, tá bom? Mas se você tocou esse interfone, é porque você quer ouvir uma história, então chega mais, se prepara, que eu vou te contar. Subindo. Vou te contar, tá. Gente, o Márcio, ele trabalhava numa empresa de prestação de serviço, assim, há uns bons anos. E um dia chegou a Aninha, a nova contratada ali da empresa. E a Aninha, gente, era assim, um doce de mulher. Tratava todo mundo com muito amor, com muito carinho. Ela era assim, querida. Ela tinha ali por volta dos seus 40 anos, era mãe solo ali de uma filha de 10 anos. E ela tinha uma mãe, chamada Dona Marina, que tinha ali por volta dos seus 67 anos. A Aninha, gente, ela sempre dizia que gostava muito de cozinhar e ela sempre levava pra empresa as coisas que ela fazia, né, pros colegas de trabalho ali comerem, né? Então ela levava bolo, doce, torta, enfim. Tudo que ela cozinhava, ela levava pra eles. E assim ela foi conquistando os colegas de trabalho, né? Incluindo o Márcio. A Aninha, ela era aquele tipo de mulher bem sofrida, sabe? Ela deixava todos os colegas dela com muita dó dela, porque ela só tinha, assim, um mês de contratada e, de repente, a mãe dela tinha falecido. Ela já tava com alguns problemas de saúde, segundo a Aninha, e ela tava ali desesperada, porque ela precisava pagar os custos, né, ali do sepultamento da mãe, do enterro e tudo mais, e ela não sabia como que ela ia fazer. Então ela chegou ali nos donos da empresa e pediu um dinheiro emprestado pra ela conseguir arcar com os custos, né, e tudo mais. E aí, gente, eles com dó da Aninha, eles deram o dinheiro dela sem pensar e falavam que depois acertavam com ela, mas vocês sabem que nunca acertaram, e enfim. E depois de tudo isso que aconteceu, a Aninha, ela começava a chorar, assim, do nada, no meio do expediente. Os colegas ficavam super comovidos com toda a situação, porque aparentemente a Aninha, ela tinha depressão, né? E tudo que ela tava passando ali tava sendo muito difícil pra ela. Mas também, ao mesmo tempo, ela tinha vários picos, assim, de alegria. Ela falava alto, ria, brincava com os colegas. E aí, do nada, ela voltava a chorar. E aí, né, gente, como eu contei lá no começo, o Márcio contou pra gente que ela levava ali os bolos, doces, enfim. E a Aninha foi conquistando todos eles pela barriga. E aí eles sempre ajudavam ela, né, em todas as situações. E a Aninha, vez ou outra, ela faltava ali na empresa, por conta da filha, né, que ficava doente, ou porque ela ficava doente. E ela já tinha ficado até meio falada assim na empresa, né, por conta das faltas que ela estava tendo. Mas, pela empresa ser pequena, o Márcio disse que os chefes não eram tão rígidos assim, que ela nem era descontada no final das contas por conta dessas faltas. Eles tinham muita pena dela, porque a Aninha tinha uma vida muito complicada, ela era sozinha, e eles gostavam muito da Aninha de certa forma, né? Porque ela sempre foi muito legal ali com eles, né? Levava comida pra eles e etc. E bom, o tempo foi passando, e um dia, como já era de costume, a Aninha não apareceu pra trabalhar. E aí ela chamou o Márcio pelo WhatsApp e disse que estava indo às pressas pro hospital, porque a filha dela tinha caído e virado o pé. E todo mundo ali da empresa tinha ficado muito preocupado ali com a criança e com a Aninha, né? Que teve que levar a filha sozinha pro hospital, né? E mesmo com todo mundo acreditando, a Aninha resolveu ainda assim enviar uma foto para eles verem o pé da menina enfaixado. Quando uma das colegas do Márcio olhou a foto, ela fez uma cara estranha e disse: Essa foto aqui é do Google. E essa colega, ela já tinha visto o sofá da casa da Aninha por foto, né? E a própria Aninha já tinha mostrado pra ela e não parecia nada com o sofá que a criança tava. Eis que essa colega, que a gente vai chamar de Marli, a Marli, ela jogou assim no Google: pé de criança, gesso no sofá. Gente, primeira foto. Nem pra pegar uma foto mais lá de baixo. Era a mesma foto que a Aninha tinha enviado do pé da filha. E é claro que a Marli contou pra empresa inteira o que aconteceu, de como a foto era falsa e tudo mais. E todo mundo ficou extremamente chocado com a cara de pau que a Aninha teve, né, de fazer tudo isso. Até porque todo mundo acreditava muito na Aninha, né, porque ela era sempre a sofridinha, a coitadinha, mas sempre tava ali, dando um docinho, dando um bolinho, né, então todo mundo ali tinha uma compaixão por ela. E aí, gente, é que ela foi muito burra, né?
porque ela podia ter inventado qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Ela podia não ter enviado a foto, que todo mundo ia cair que nem um idiota. E aí a Marli confrontou a Sirigaita pelo WhatsApp, né? Provando que a foto era do Google. E é claro que a Aninha desconversou. Ela ficou muito envergonhada e um tempinho depois da conversa, a Aninha mandou mensagem pros chefes e pediu as contas. E a diva, gente, ainda foi na empresa assinar os papéis, se despedir de todo mundo, na maior cara de pau, como se nada tivesse acontecido. E a história, gente, podia ter acabado aqui, né? Mas vocês leram no título dessa história, Morta de Taubaté. E esse título não está aí por um acaso. Uma outra colega do Márcio, Neide. A Neide, ela tinha a mesma idade da Aninha. E as duas ficaram meio próximas, assim, no período que a Aninha estava ali na empresa. E a Aninha tinha vendido uma cômoda pra Neide, que ela já queria trocar, então ela ofereceu pra Neide. E a Neide olhou e gostou da cômoda e foi lá buscar. Quando a Neide chegou na casa da Aninha, ela tocou a campainha e uma senhora no portão vem pra atender a Neide, dizendo que a Aninha não estava em casa. A Neide ficou toda sem graça e disse que ela poderia voltar em outro momento, né, que tudo bem. E aí a mulher disse: Imagina, a Aninha avisou que você viria. Eu sou a Marina, a mãe dela. Pode entrar. Gente, a Neide ficou assim, em estado de choque, porque basicamente a dona Marina havia morrido ali há 1 ano, né, que a Aninha tinha contado. A Sirigaita vivia chorando ali pela falta da mãe, né? Vivia contando histórias, relembrando momentos que passou com a mãe. E o Márcio disse que no dia das mães que eles fizeram a festinha ali na empresa, a Aninha chorou a festa inteira, dizendo que tava com saudades da dona Marina. E a mulher viva, gente. A mulher era viva. E aí, gente, a Neide, né, ela entrou lá na casa, retirou a cômoda. Ela não contou nada, né, pra dona Marina sobre o que a filha fez. Ela simplesmente pegou a cômoda, agradeceu e foi embora. E aí no dia seguinte, né, o mais óbvio aconteceu. A Neide chegou lá na empresa e contou pra todo mundo que a mãe da Aninha tava muito mais que viva, ela tava vivíssima. E aí eles começaram a juntar os pontos, né, porque a Aninha nunca postou nenhuma homenagem pra mãe nas redes sociais. Ela dizia que era a vizinha dela, que era uma senhora de idade que cuidava da filha dela, mas a criança chamava a senhora de vó também. E no caso, gente, a criança foi cuidada pela avó mesmo. Por isso que ela chamava a senhora de vó, porque não existia vizinha. Era a própria mãe da Aninha. Ninguém sabia de onde vinha tanta disposição que a Aninha tinha pra cozinhar. E que tempo que ela tinha pra fazer tudo aquilo que ela levava, né? Porque todo dia ela levava alguma coisa diferente pra eles. E aí, gente, juntando pau com cacete, só pode ser a dona Marina. A dona Marina que cozinhava tudo e a Aninha levava pra eles comerem. E depois desse caos todo, a Aninha bloqueou todo mundo na empresa em todas as redes sociais. E ninguém sabe mais por onde ela anda, o que ela tá fazendo. E a mamizinha dela, mais viva do que nunca. E mais viva do que você aí que tá ouvindo o Vou Te Contar Agora. E essa história é um grande meme até hoje na empresa que o Márcio trabalha. Porque, gente, ela deu todos os indícios que ela era uma grande loroteira mentirosa. Mas no fim eles ficaram convencidos, né? Ela foi ganhando eles ali pela barriga, né? Pelas coisas gostosas que a própria dona Marina cozinhava ali pra eles. E aí, você gostou dessa história? Quer contar a sua? É só escrever para voutecontarpod@gmail.com. E eu posso te fazer um convite? Você pode subir lá na minha cobertura e ter acesso a mais histórias exclusivas que não saem aqui para as plataformas gratuitas. Basta você ser o meu exclusivo lá na Aurelo. Por apenas R$10, você não só garante um acervo de histórias já contadas, como toda quinta-feira, uma nova história novinha só para quem é assinante. Então não fica de fora e vem ser exclusivo lá na Aurelo. E é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa história. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima história. Tchau!